vetorial mais uma operação de composição que seja antissimétrica, distributiva, satisfazendo a identidade de Jacobi, é o que a gente define, em geral, como uma álgebra de Lie. Tá certo? Então, o conjunto dos campos vetoriais invariantes à esquerda, mais a lei de composição dada pelo parêntese de Lie, é um exemplo de uma álgebra de Lie. Tá certo? Isso é o que a gente define como álgebra de Lie. Isso que é uma MSN. Não lembro assim, um monte de código que o pessoal usava, até hoje eu uso, ABC, você, conjunto dos campos invariantes. Isso não é o MSN, isso aí é muita coisa para falar ainda em pouco tempo. Eu não entendi o que ele falou. O MSN você usava, você usa esse bate-papo, coisa, código. O que que BC, como você. BC eu conheço. PB, como também. Então, ali. CVC. Ele está me acusando de ser a sécula vendido ao MSN. Não, mas eu CVC. usei a Mas abreviação. essa sigla em particular tem algum significado ou ele só Não. Isso tem o significado de me poupar tempo, que ele acaba de roubar. Só isso, é o único significado. Bom, agora vamos falar de um negócio fundamental, tá certo? Rapidinho, invariante à esquerda no final, você vê o quê? Campo vetorial. Campo vetorial. Também pode ser comando vermelho. Eu acho melhor campo vetorial. Tá bom. Então, o conjunto de todos os campos vetoriais invariantes à esquerda é uma álgebra de Lie. Né? Mas eu posso ir mais longe, tá certo? Do que isso. Nesse conjunto de todos os campos vetoriais. Eu posso construir explicitamente cada elemento desse conjunto em termos dos elementos do espaço tangente na identidade. Vou dizer como agora para vocês. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho um certo elemento A, um vetor, tá? Que pertence ao espaço tangente a G na identidade. G não é uma variedade diferenciada, a identidade não é um elemento, né? Então existe o espaço tangente na identidade, né? Conjunto de todos os vetores da identidade. Vamos considerar um vetor genérico que está no espaço tangente a G na identidade, né? Eu vou pegar esse cara e associar a ele um campo vetorial da seguinte maneira. Olha, o A é um vetor que está no espaço tangente na identidade. No 1. Né? Então, o LG, o LG pega o 1 e leva aonde? Em G, né? O LG aplicado no 1 é G vezes 1, que é G. Né? Então, o LG pega a identidade e leva no elemento G do grupo. Portanto, o LG estrela leva um cara que está no espaço tangente da identidade num cara que está no espaço tangente a G. Tá certo? Opa! Está no espaço tangente a G. Tá certo? Então esse objeto que está aqui é um elemento que está no espaço tangente, é um vetor que está no espaço tangente a G. E eu estou colocando esse A aqui para dizer que a origem dele é justamente a indução a partir desse A, desse objeto que estava no espaço tangente na identidade. Que esse cara é um campo vetorial, é bem fácil de ver, tá certo? Num grupo de Lie, se você andar num elemento próximo, né, em elementos próximos uns dos outros, você vai ver que aquele requisito de que
esse cara aplicado em funções arbitrárias de g nos reais vai ser uma função suave de g. Tá certo? Isso não tem problema nenhum mostrar isso. Mas, mais do que isso, é fácil e rápido a gente mostrar que esse cara é um campo vetorial invariante à esquerda. Tá certo? Para mostrar isso, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o LG, estrela, né, a esse LA no ponto G', no ponto G' genérico. Né? Então, o LG estrela aplicado no LA vai ser LG estrela, LG' estrela, A. Né? O mapa diferencial, ele satisfaz uma propriedade que o mapa diferencial composto é a composta dos mapas diferenciais. Então eu posso simplesmente escrever isso aqui como LG composto com LG', tudo isso estrela A. E o que dá LG composto com LG'? Né? Vamos atuar com esse cara num certo G duas linhas. Né? Isso vai ser LG atuando LG' G duas linhas, que vai ser G', G duas linhas. Né? E LG aplicado nisso que está aqui vai ser G, G', G duas linhas. Mas isso aqui é a mesma coisa que o LG, G' atuando em G duas linhas. Né? Então a composta do LG com LG' é o LG'. Né? Então isso aqui é o LG', estrela A. E isso é, pela definição que eu tive, isso é o LA definido no ponto GG'. Mas isso é exatamente a definição de campo vetorial invariante à esquerda. Então, está aqui o primeiro exemplo de um campo vetorial invariante à esquerda. Certo? Se eu pegar um cara no espaço tangente da identidade e usar o LG para induzir esse cara em todos os pontos G do grupo G, o resultado que eu obtenho é um campo vetorial invariante à esquerda. Tá certo? Como eu não tenho muito tempo, né, eu vou simplesmente... Não, mas acho que vale a pena a gente mostrar isso aqui rapidamente, para a gente pelo menos ir pegando mais prática aqui para a história. Vamos lá. Eu posso pensar então num mapa que é o seguinte: eu pego esse I de A e a saída do I de A é o LA. Então esse mapa é um mapa entre o espaço tangente na identidade, ele pega um elemento do espaço tangente da identidade e me dá um campo vetorial invariante à esquerda. Tá certo? Então ele é um mapa do espaço tangente na identidade no espaço dos campos vetoriais invariantes à esquerda. Eu vou mostrar rapidinho para vocês que esse mapa é um isomorfismo. Tá certo? Então isso daqui, primeiro ele é linear, né? Peço a vocês que vocês usem a lei de composição, a definição do LA para provar isso daí, rapidinho. Lembra que o mapa diferencial também é um mapa linear, né? Só para a gente ficar tranquilo em relação a isso. Então ele é linear, portanto ele é um homomorfismo, né? Não é um homeomorfismo, é um homomorfismo. Um homomorfismo é um mapa que preserva o produto, a lei de composição, de um espaço para o outro. Tá certo? Então, se ele é linear, ele é um homomorfismo, eu preciso mostrar que esse cara é injetivo e sobrejetivo. Certo? Então vamos lá. Primeiro vamos mostrar a injetividade. Certo? Então, eu quero mostrar o seguinte.
né? Vamos supor que LA seja igual a LB. Se eu mostrar que A tem que ser igual a B, né? Eu mostrei a injetividade. Né? Se LA é igual a LB, né? Eu sei que o L1A é igual ao L1 estrela A é igual a. Né? Veja que esses caras são campos vetoriais. Então, implicitamente, aqui eu não escrevi aqui, mas eu estou colocando o elemento do grupo subentendido ali. Né? Ali eu vou fazer G igual a 1, né? E é claro que ele no mesmo ponto, né? Para ele induzir o cara no mesmo ponto, é porque o elemento tem que ser a identidade. A identidade faz o seguinte trabalho: pega o cara, o vetor e define ele mesmo no mesmo ponto. Ele não vai induzir um vetor diferente. Tá certo? Então, L1A igual a A, L1B, pela mesma razão, é igual a B. Né? E se o LGA é igual a LGB para qualquer G, em particular com G igual a 1, eu chego que L1A tem que ser igual a L1B, portanto A tem que ser igual a B. Então, se eu tiver dois campos induzidos, né, associados a A e B, e se eles forem iguais, o A tem que ser igual ao B. Né? Então, isso aí mostra que o cara é injetivo. Agora, vamos mostrar que o cara é sobrejetivo. Né? Então, vamos pegar, vamos definir isso aqui, né? Como L de G, campos vetoriais invariantes à esquerda. Né? Vamos pegar um L pertencente a esse L de G, tá certo? E vamos definir um elemento, AL, né? Como sendo L restrito à identidade. Tá certo? L restrito à identidade. Então, se eu pegar o I de AL, né, do nosso mapa ali, né, o I de AL no ponto G, no ponto G genérico, isso vai ser o LG AL, não é isso? Estou usando só a definição. E o LG AL é o LG estrela AL também pela definição. Né? Mas isso daqui é o LG estrela L1. E o nosso campo vetorial é um campo vetorial invariante à esquerda, por hipótese. Então, LG estrela associado, aplicado em L1, dá o LG1, que é o LG. Portanto, dado um campo vetorial arbitrário invariante à esquerda, existe um elemento no espaço tangente da identidade, tal que o I aplicado nesse elemento me dá esse campo vetorial no ponto G genérico. Então, o mapa I também é sobrejetivo, tá certo? Como isso é um homomorfismo, eu acabo de demonstrar que tem um isomorfismo entre P1 de G e L de G. Tá certo? Então, se eu quiser pegar um campo vetorial invariante à esquerda, esse campo vetorial invariante à esquerda implica num elemento no espaço tangente na identidade. E um só. Se eu pegar um elemento no espaço tangente na identidade, isso implica em um e apenas um campo vetorial invariante à esquerda. Então eu tenho isomorfismo entre os dois espaços. Certo? Sutileza. Aqui, no conjunto dos campos vetoriais invariantes à esquerda, no L de G, né,
a lei de composição é o parêntese de Lie. Só que o espaço tangente na identidade não é um espaço de campos vetoriais, é um espaço de vetores. Então eu preciso saber se a estrutura da álgebra de Lie também é preservada por esse I que está aparecendo aí. Resposta: sim, contanto que eu defina uma lei de composição no espaço tangente da identidade. Essa lei de composição vai ser a seguinte, né? Eu vou dizer, suponha que A e a linha pertencem ao espaço tangente na identidade. O que eu vou definir como a minha lei de composição é o parêntese de Lie entre LA e L' restrito à identidade. Então, faço essa ginástica, né? Eu pego o A, pego a linha que estão no espaço tangente na identidade, defino os campos vetoriais invariantes à esquerda associados com eles, calculo o parêntese de Lie e o resultado restringe para a identidade. Esse objeto que está aparecendo aqui não é chamado de parêntese de Lie mais, ele é chamado de comutador. E vocês vão poder ver, né, que ele herda do parêntese de Lie todas as propriedades algébricas, a antissimetria, a distributividade e satisfazer a identidade Jacobi. Certo? Portanto, o espaço tangente ao grupo na identidade, ele é uma cópia fiel do espaço dos campos vetoriais invariantes à esquerda. Tá certo? Inclusive no que diz respeito a uma lei de composição. Ele é uma álgebra de Lie. Tá certo? Isso significa que esse cara também pode ser tomado como uma álgebra de Lie. É importante entender que o conceito de álgebra de Lie, ele é completamente independente do conceito de grupo de Lie. E aqui eles se casam de maneira absolutamente natural. Tá certo? O tempo corre, o tempo voa. Eu tenho um monte de coisa para falar. Vamos ver se em 15 minutos dá para falar de fluxos, campos vetoriais, campos vetoriais induzidos. Então a gente parou com os fibrados hoje, tá certo? Mas amanhã a gente volta. Garanto para vocês. Amanhã a gente volta já sendo perita em mapa diferencial, retrocesso, fluxo, grupos de álgebra de Isso. Perita tudo isso. Então, beleza. Tem coisas interessantíssimas, né, a serem ditas sobre os grupos de Lie, aproveitando, né, a propriedade dos grupos de Lie de serem variedades diferenciadas, né, e juntando isso com o fato de eles serem grupos, né, também. Mas uma das mais interessantes é justamente aqui estabelece uma conexão, tá certo, entre subgrupos do grupo de Lie, de um grupo de Lie, e campos vetoriais invariantes à esquerda, tá certo? Vamos definir aqui um subgrupo a um parâmetro, certo? Definir um subgrupo a um parâmetro. Um subgrupo a um parâmetro, né, é uma curva. Uma curva que eu vou chamar de φ de R em G, certo? Quer dizer, um mapa ou do R todo, ou pode ser também do intervalo, né, dos reais. Só que terminando um grupo, portanto,
o φ de t aí vai ser um elemento do grupo, né, que satisfaz a condição, né, satisfazendo φ de t, φ de s igual φ de t mais s. Né? Então está aqui o seu grupo de Lie, que é uma variedade diferenciada também. Aqui você tem uma curva, né, na sua variedade e ela é chamada de subgrupo a um parâmetro, né, se você pegar dois elementos ao longo dela, aqui está associado com T, aqui está associado com S, e você compuser e obtiver o cara associado com T mais S. Certo? Isso acontece para qualquer curva dentro de um grupo de Lie? Não. Não? Isso não vai acontecer com qualquer curva que você tem. Não? Mas você pode se dar o trabalho, por exemplo, né, de calcular o vetor tangente a uma curva aonde isso aconteça. Né? Então, se você calcular o vetor tangente, as componentes do vetor tangente, elas vão satisfazer essa equação aqui. Né? Definir VT é igual ao L Li, né, de φ, né, aqui de T. Né? Essa escolha dessa letra L, né, para indicar os componentes do vetor, né, só para lembrar aqui o que significa isso, né, vamos lembrar que um vetor x ele era uma coisa assim, xmi dmi, né, tá certo? Esse xmi, por sua vez, o que você podia reparar era que era a derivada das componentes, né, das coordenadas da curva alfa, né, no espaço homeomorfo ao aberto, né, vezes d f bola φ, né, dxmi. Então, eventualmente, se eu tivesse um vetor ou um campo vetorial com esses caras fixos, eu podia procurar encontrar uma curva da qual esse campo vetorial constituísse um campo de vetores tangentes. Tá certo? Para isso, bastava eu igualar xmi a dxmi dt. Tá certo? Se eu conseguir resolver essa equação diferencial, eu encontro a função xmi de t, que vai me dar uma curva no Rm, usando o φ, eu encontro a curva na variedade. A curva da qual aquele campo de vetores é um campo de vetores tangentes. Essa curva é chamada de fluxo do campo vetorial. Portanto, o fluxo deste campo vetorial está aqui, né, está sendo suposto como um subgrupo a um parâmetro. E a gente tem um teorema que eu não vou demonstrar, mas vou dizer o seguinte: a cada subgrupo a um parâmetro que eu tiver, ou seja, cada curva dessa satisfazendo essa propriedade, eu tenho um campo vetorial invariante à esquerda associado. Ou seja, esses LMIs são componentes de um campo vetorial invariante à esquerda. A cada campo vetorial invariante à esquerda, eu tenho um subgrupo a um parâmetro. Então, existe uma correspondência 1 a 1 entre subgrupos a um parâmetro e campos vetoriais invariantes à esquerda. Φ com LA. Por que eu botei esse A aí? Né? Porque eu também tenho uma correspondência 1 a 1 entre campos vetoriais invariantes à esquerda e elementos do espaço tangente na identidade. Tá certo? Com o elemento de todo campo vetorial invariante à esquerda pode ser escrito como LA, onde o LA é definido daquele jeito lá. Então, o que eu estou, na verdade, colocando aqui é o seguinte: a cada curva, a cada subgrupo a um parâmetro,
eu tenho um campo vetorial invariante à esquerda associado a um elemento do espaço tangente na identidade, um único elemento. Então, no fundo, eu tenho, através dessa associação, uma associação entre o φ e o A. Tá certo? O que é o A? O A vai ser o vetor tangente a essa curva na identidade. Essa curva, todo e qualquer subgrupo ou parâmetro é obrigado a passar pela identidade. Por quê? Porque φ de zero vezes φ de zero tem que ser igual a φ de zero mais zero é igual a φ de zero. Como φ de zero é o elemento do grupo, você pode multiplicar por φ de zero a menos 1 dos dois lados. Então essa equação aqui implica que φ de zero é igual a 1. Todo e qualquer subgrupo ou parâmetro passa pela identidade. Então, essa associação aqui é muito simples. Basta calcular o vetor tangente a essa curva na identidade e você vai encontrar o A que te gera o subgrupo, o campo vetorial invariante à esquerda correspondente. Tá certo? Brincadeira é longa e a gente não vai se demorar nela, né? A folha passando aqui. Tá certo. Isso aqui foi dureza, cara. Preparar essa aula foi dureza. Foi a pior aula até agora, porque tem que fazer um corte aqui e esperar que essa informação seja suficiente para segurar a onda do que vem pela frente. Você está fazendo condensado de Bose-Einstein aqui. Então, eu vou definir o seguinte, vou definir um mapa chamado mapa exponencial. Vou chamar de exponencial de A, tá certo? Isso aqui, ó, φ A de 1. Aqui eu já estou empregando uma notação que é a seguinte, esse φ, esse subgrupo a um parâmetro, está associado, através dessa cadeia de associações, ao elemento A no espaço tangente da identidade. Tá certo? Eu estou chamando de exponencial de A esse cara que está aqui. Tá certo? O que eu vou chamar então de exponencial de TA, tá certo? Vai ser, consequentemente, o φA de T. Vocês vejam que a notação, ela carrega, né, exatamente as propriedades da exponencial, né? Você vê que se você tiver exponencial de TA vezes exponencial de SA, isso é exponencial de T mais SA. Né? Agora, para um grupo de Lie genérico, não necessariamente uma coisa composta de matrizes, por exemplo, etc. e tal, esse mapa exponencial não é, em geral, uma coisa direta. Né? Não é 1 mais A2 sobre 2, fatorial mais, etc. e tal. Ele é isso para determinadas circunstâncias mais simples. Mas, em geral, o que o mapa exponencial quer dizer é exatamente isso. Eu tenho uma curva sobre o grupo de Lie encarado como uma variedade. O grupo de Lie pode ser um cara extremamente genérico, abstrato e sem realização concreta particular. Então, é essa a definição do mapa exponencial. Em geral, tem que descobrir o subgrupo a um parâmetro, né? E aí eu defino o mapa exponencial dessa maneira. E automaticamente o mapa exponencial satisfaz a propriedade magna da exponencial. Né? Daí ele ser chamado de mapa exponencial. Legal. Então, se eu tenho a curva, eu tenho uma coordenatização dessa curva. Então, se eu tenho a curva φ de T, né? Essa curva, num certo ponto T, né, ela vai ter um certo sistema de coordenadas no grupo que vai me permitir associar a esse ponto φ naquele ponto T
esse conjunto de coordenadas aqui que eu vou denotar dessa maneira, tá certo? Então, φ A. Né? Se eu quiser calcular o vetor tangente, né, que eu sei que vai ser as componentes desse vetor, vão ser as componentes do campo vetorial invariante à esquerda. Se eu quiser calcular o vetor tangente, o que eu tenho a fazer é calcular dφ A dt, né, em t igual a zero, certo? E é bastante rápido a gente mostrar que isso daqui nos dá precisamente, né, as componentes do vetor A associado ao subgrupo ou parâmetro na identidade. Certo? Beleza. Bom, são 6h30, a conversa ainda vai longe, né? Mas é melhor a gente parar por aqui por hoje, né? E a gente segue adiante amanhã, fechando esse assunto e entrando sim na parte das conexões, tá certo? Amanhã é dia de conexão. Não